Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Aliás, quero agradecer a audiência de vocês, o tanto que vocês me ajudam. Curta, comenta, compartilha. Enfim, muitíssimo obrigada. Estou aqui com vocês nesta sexta-feira 13. E na sexta-feira 13, nós vamos falar de que Janones indiciado, mas Boulos escapa da justiça. Essas histórias maravilhosas da esquerda, calma, para de falar da sua opinião que você já vai opinar. E aqui, qual que é o nosso objetivo? Elevar o nível do debate, para a gente opinar mais com o cérebro e menos com o fígado, que é uma tentação que todo mundo tem, você, eu, todo mundo. Por isso que propus a vir aqui fazer coletivamente esse exercício diário para aprimorar o espírito crítico, que é o quê? Eu te trago fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E olha, eu acerto todo dia. Por isso que o povo que é muito radical, muito doidinho, tem um ódio de mim, fica tentando difamar. Mas eu tenho vocês. Vamos lá. Fato do dia: Janones indiciado, mas Boulos escapa da justiça. Que história é essa? Bom, vou fazer um roteiro prévio para você entender onde é que eu vou chegar, que a história é muito confusa. Eu vou falar do Janones, que no Conselho de Ética foi inocentado pelo Boulos. E depois de um outro caso envolvendo o Boulos, de 2012, que agora chegou no desfecho. Ok? Então vamos começar aqui pelo Janones. Matéria do Antagonista. Polícia Federal indicia Janones por rachadinha. Ué, mas o Boulos não falou que ele era inocente no Conselho de Ética? Calma, que eu vou trazer aqui a fala do Boulos para a gente recuperar todos esses fatos. A Polícia Federal indiciou o deputado federal André Janones ontem, na quinta, não foi na sexta-feira 13, por um esquema de rachadinha no seu gabinete na Câmara. Um assessor e um ex-funcionário também foram indiciados e respondem por crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Agora, um trechinho aqui do relatório da PF que foi para o Supremo Tribunal Federal. O deputado federal André Janones é o eixo central em torno do qual toda a engrenagem criminosa gira. A investigação expôs a ilicitude de seus atos em todas as etapas, desde o início até o desfecho. Forte. Seja minha opinião, mas tá aí. Agora acontece o quê? Qual que é o próximo passo? Vamos ver aqui também na reportagem do Antagonista, que tá cobrindo tudo para você. Fux dá 15 dias para a PGR se manifestar sobre a rachadinha de Janones. Isso caiu com o ministro Luiz Fux. Ele falou que a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para se manifestar sobre o relatório da PF. E 3 coisas podem acontecer: oferecer denúncia contra André Janones, pedir o arquivamento do inquérito e a terceira, pedir para a Polícia Federal aprofundar mais as investigações antes de tomar uma decisão. No Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o caso de André Janones caiu no colo de Guilherme Boulos, e este foi o voto de Guilherme Boulos, dizendo que Janones não deveria perder o mandato por causa da rachadinha. O mandato do Janones está aí de pé porque o Boulos resolveu inocentar no Conselho de Ética. Vamos ver. Antes de a conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita
em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. Esse é o argumento do Guilherme Boulos para não condenar André Janones à perda de mandato. Agora vamos ouvir um dos áudios que a própria equipe do Janones, na verdade, esfaqueou ele pelas costas e distribuiu aí. Ele conversando com a equipe para a gente entender como é que funcionava o negócio. Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, Hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas 2 horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil. Ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar ou com dinheiro ou com cargos em ministérios e tal. Eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Às vezes você confunde isso com aquilo que eu vendei na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei que a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. Né? E o Alisson vai agora aqui, isso é importante falar para o motivo, porque normalmente os deputados, eles não precisam fazer isso, aqueles deputados fazem o trabalho convencional, porque em eleições vão receber doação de empresas, de empresários. E primeiro que ele não recebeu, segundo que isso queima a imagem dele no trabalho que ele vai fazer nos 4 anos. Ah, você falou muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi a base, que a gente patrocinou foi um empresário, foi uma empresa, então isso não pode acontecer. E nós não vamos fazer nenhuma espécie de focatura, uma outra possibilidade, também com emenda, etc., porque aí você tira dinheiro, que é outra coisa. Quando essa história começou, você já era fã do Narrativas Antagonista ou você não viu isso aqui? Escreve aqui embaixo, deixa para mim um comentário que eu quero saber. Se quando essa história começou, que foi em dezembro do ano passado, você já estava aqui com a gente ou não? Porque quem já estava aqui com a gente, desde dezembro, sabia que não ia acontecer nada para o Janones no Conselho de Ética com esse processo. Nem sabia direito se era o Boulos, se não era, mas já sabia que nada iria acontecer. Ah, mas já que tinha escolhido o Boulos estava começando uma campanha para prefeito. Ele poderia ter feito uma manobra que muitos políticos fazem nessa situação. Ele se licencia do mandato. E aí tem que um suplente assumir a história do Janones, e aí você não sabe no que vai dar. Enfim, se você estava aqui em dezembro do ano passado, em 13 de dezembro, eu fiz essa previsão. Vamos dar uma olhada. Eu não sei se você se lembra de quantas sessões que a gente teve de votação de cassação durante o mensalão. E havia um apelo popular gigantesco para aquilo. Eles pegaram ali Zé Dirceu e Roberto Jefferson e o resto foi uma pizza. Pode ser que Janones tenha problemas no judiciário devido a essas denúncias. Mas essa denúncia de hoje na Câmara dos Deputados, ela só dá em alguma coisa se começarem a vazar coisas que não interessem ao governo. Se Janones continuar sendo um problema só para a oposição,
ele está tranquilo, nada acontecerá. E agora, a gente tem no Antagonista um artigo muito interessante, as provas que a PF viu e Boulos ignorou. Wilson Lima que fez, está muito legal. Aí ele vai falando coisas do tipo... A análise bancária comprovou que, com relação aos gastos comprovados pela nota fiscal, quem os quitou foi um ex-assessor, do que se conclui que houve apropriação indevida de verba parlamentar em proveito próprio. Aí a reportagem vai falando um monte de coisa. Olha, se adicionarmos ao cálculo outras rubricas a débito não alcançadas pelos pagamentos de cartões de crédito, como transferências, saques, DOCs, PIX, cheques, tarifas, impostos, a diferença chega a R$ 364.072,11, o que revela um descompasso expressivo entre os seus rendimentos e os seus gastos. Como é que foi a votação na comissão de ética naquela época? Vamos dar uma olhada. O processo de votação na qualidade de presidente do Conselho de Ética proclama o resultado da votação. Sim, 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Guilherme Boulos, pelo arquivamento da representação número 29 de 2023 do Partido Liberal, onde é a favor do deputado André Janones, conforme artigo 14.4, inciso 3 do Código de Ética. Comunico ao deputado André Janones a decisão do Conselho de Ética. Eu peço a segurança que entre no... Como não há nenhum item na pauta, declaro encerrada a presente reunião. Naquele dia, gente, o Guilherme Boulos estava tentando se esforçar para fazer as pessoas entenderem a tese dele sobre rachadinha. Recordar é viver, vamos tentar entender de novo. O relatório não entra no mérito. O relatório trata simplesmente do seguinte: existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura, alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação. Então você não pode pegar um caso que aconteceu entre 2016 e 2019, que foi amplamente divulgado na imprensa. Eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. E aí você pega e não julga os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido caçados por isso, e não julga com o argumento de que foi antes da atual legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos 3, 4 anos antes da atual legislatura. Não é possível. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Neste momento, declaro o início da votação nominal do parecer preliminar do deputado Guilherme Boulos. Sim, 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. Aquele dia foi o início de um embate que agora pegou fogo, nós estamos vendo pelo país inteiro, que é entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Não, mas peraí, que o Pablo Marçal, vocês não lembram? Foi nesse dia que houve o primeiro encontro deles. O Pablo Marçal fez uma visita à Câmara dos Deputados, chegou a ser apresentado pelo deputado Otônio de Paula lá no plenário, mas ele foi no Conselho de Ética atazanar o Guilherme Boulos, que pegou essa pilha aqui. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo.
Então não vendo. Presidente. Agora, trouxeram. Silêncio! Presidente. Vamos fazer silêncio. Presidente. Uma questão de ordem. Silêncio. Que audácia! E na minha presença? Eu gostei sim. Vamos tratinho. Vou lá fazer sua passagem. E aí, o Pablo Marçal ficou fazendo o que a gente já sabe que ele faz bem, que é tipo fazer render o bloco, fazer aquilo ir adiante. Vamos ver. Eu matei! Toma no seu cu, seu moleque! Bate aqui, pô! Você é sua cara com um soco! Bate, então, bate! Vai, bate! 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 E agora vamos para o caso do Guilherme Boulos. O caso do Guilherme Boulos judicial. O que aconteceu? Guilherme Boulos tinha um caso na justiça que prescreveu, acabou o processo, sumiu, porque durante 6 anos ninguém conseguiu achar o Guilherme Boulos. Oi? O Guilherme Boulos, deputado que tem um gabinete em Brasília e todo mundo sabe que é deputado? Sim. O Guilherme Boulos, que nesse meio tempo foi até candidato à presidência da República e estava em todos os debates? Sim, também. Não acharam o Guilherme Boulos, gente. Não acharam. E aí, eu vou recordar esse caso para vocês, porque é um caso, olha, de 12 anos atrás. Eu não sei se vocês se lembram de quando o Guilherme Boulos não estava nem na política ainda, não estava. Ele era o líder do MTST e houve uma desocupação aqui em São Paulo chamada de Pinheirinho. Foi uma coisa que se arrastou por dias, aquilo foi um drama, foi violentíssimo. E, na época, o Guilherme Boulos foi preso, acusado de jogar pedra numa viatura, jogar pedra na polícia, e isso gerou um processo. Eu vou trazer aqui para vocês, Recordar é Viver, 2012, no Pinheirinho, o momento da prisão do Guilherme Boulos. Qual o teu nome? Guilherme! Vai na viatura! É de movimento, Guilherme? Movimento vandalismo. Ele está sendo preso por quê? Por favor, dá licença. Imprensa! Dá licença. Por que ele está sendo preso? Aqui imprensa eu tenho liberdade. Vandalismo. Vandalismo? Vandalismo. Deu lá abraço que ele tinha pra mãe. Vocês vão levar ele no hospital porque ele está sangrando. Um guarda, né, no exercício da Entra aí, parceiro, entra aqui, parceiro. Entra aí, parceiro. É Pedro. Vai, logo. Tá molhado, hein? Sai por trás lá. Por trás aqui, ó. Por trás. Bota a placa do carro. Isso virou um processo judicial, que não é que ele foi inocentado, não foi nem julgado, acabou o processo, porque não conseguiram notificar o Guilherme Boulos, que não acharam o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos é candidato a prefeito de São Paulo e isso acontece precisamente no momento da campanha dele. Você veja, 2 coisas. Primeiro, a coisa do Janones indiciado, sendo que ele livrou. E agora surge essa história do Pinheirinho, que acho que ninguém mais lembra muito direito se não estava diretamente envolvido. Então, eu faço questão de trazer aqui o vídeo do Guilherme Boulos se defendendo, porque está no meio de uma campanha eleitoral, não vamos ser injustos. Ele fez um vídeo se defendendo nas redes e eu vou apresentar aqui para vocês.
Já te falaram que o Boulos foi preso no Pinheirinho, né? Saiba a história real. Imagine você acordado 5 horas da manhã por helicóptero, por pomba. Você sai de casa com o que você conseguiu pegar, com a roupa do corpo e uma trouxa, com os filhos. Não tem pra onde ir, não tem casa de parente, tem nada. Essas pessoas passaram exatamente o que eles estão passando agora no Rio Grande do Sul. De um dia para o outro não tem mais casa, não tem onde morar. É muito perverso para mim. A história do Pinheirinho é a história de milhares e milhares de comunidades da periferia. Ninguém tomou nada. Sai daqui que eu quero fazer minha casa. Não, teve talvez situação legal. No dia 20 de janeiro de 2012, uma decisão da Justiça garantiu o direito dos moradores do Pinheirinho seguirem vivendo ali. A gente fez uma reunião com todas as famílias, um mar de gente. Mulher com criança no colo, pessoas idosas, para falar, olha gente, nós estamos tentando, os advogados estão tentando, vai dar certo. E aí conseguiu a decisão da Justiça Federal, se eu não me engano foi numa sexta-feira. Para suspender a reintegração da posse por 15 dias. O acordo foi rompido. No dia 22 de janeiro, num domingo, me telefonou o Tonhão Dutra e me disse, olha, são centenas de soldados com cachorros, com tratores, com bombas de gás lacrimogêneo. A reintegração que ocorreu no Pinheirinho, ela é recheada de problemas. Nós temos moradias? Não, nós tínhamos. Especialmente se você pensa que podia ter outra solução. Se você falar assim, não tem outra solução, é uma outra dimensão, mas tem. Tem cara, não tem nada mais. Eu me conheciam como alguém do movimento social. E eu estava lá, defendendo as famílias. Aí marcaram. Aí eu me lembro, veio um grupo de guardas, veio me cercar, pegaram, me derrubaram no chão, algemaram, veio um com spray de pimenta no meu olho assim. Eu achei, quando eu levantei, eu achei que ia ficar cego. Ele tá sendo preso por quê? Por favor. A Guarda Civil não sabia explicar por que Boulos estava sendo levado para a delegacia. O processo foi tão mal conduzido naquele período que o Guilherme era inocente. Naturalmente, o processo foi sendo extinto. Quando você fala do Pinheirinho hoje, tem que ser muito covarde para achar que aquilo foi certo, que aquilo foi bom. Boulos ficou algumas horas na delegacia e foi liberado. Essa é a história real. Graças à luta, hoje, as famílias que foram despejadas moram em suas casas que foram conquistadas. E aí, olha, o promotor João Carlos de Camargo Maia, do Ministério Público do Estado de São Paulo, fez um despacho na ação que foi movida contra o Guilherme Boulos. A acusação específica é dano ao patrimônio público. E aí ele fez um despacho em que ele reconhece que a ação acabou porque não acharam ele. Vamos lá. Melancolicamente se trabalhou pela confecção da justiça, mas o criminoso conseguiu fugir por manobra jurídica, de modo muito semelhante a outro personagem mais famoso que pretende ser um mandatário maior. Muito triste e lamentável esta constatação. Diz o promotor que o processo prescreveu por causa de alto investimento em escritórios, chicanas jurídicas, fuga de oficiais de justiça, recursos mirabolantes e habeas corpus. O advogado que defende Guilherme Boulos se chama Alexandre Pacheco Martins. E ele diz que é injusto que a defesa seja culpada por erros do Ministério Público. Diz ele, só procuraram o Boulos em endereço sem sentido. Ele trabalhava na Faculdade de Mauá e foram no Instituto Mauá. O inquérito ficou jogado por anos, não teve nenhuma tentativa de escapar. O Boulos nem sabia do processo nesses 6 anos. Foi o Ministério Público que abusou do direito de errar. E aí, você já quer opinar, né? Eu também já estou coçando para opinar. Mas vamos aqui nos manter firmes e eu vou trazer, antes da minha opinião para você, as narrativas. Vamos lá. A gente acha que já viu de tudo nessa vida, aparece bolsonarista reclamando de rachadinha.
Eles estão apontando o dedo para o Janones porque eles querem direitos autorais da rachadinha? Eles são o gado da família mais rachadeira do Brasil. E aí, com a cara de pau que todo fascista tem, vem não só cobrar o Janones de algo que, família Bolsonaro é a professora de rachadinha do Brasil, mas também cobrando o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, desculpa. Por quê? Ele não é que isentou o Janones da rachadinha. O que ele fez foi uma equiparação. O Bolsonaro e a família Bolsonaro foram caçados por causa de rachadinha? Não, então não vai caçar o Janones. É muito simples. Só não entende quem não quer. E esse processo da prisão dele que ele se livrou? Ele defende o povo, estava ao lado do povo e fascista não admite isso. Parabéns pela inocência, Guilherme Boulos. Esquerda é antro de vagabundagem. Essa campanha do Boulos, ela tá ficando uma palhaçada porque é um crime atrás do outro. Primeiro, ele não viu nada no rachadeiro. Ai, não tem problema a rachadinha. Ai, não foi bem assim a rachadinha. Livrou a cara do rachadeiro André Janones. Aí vai a Polícia Federal do Lula. Nós não estamos em governo Bolsonaro, o governo é Lula. O governo Lula, a polícia do Lula fala, é rachadeiro. O Boulos não viu? Não viu. Livrou o amiguinho. E a gente sabe bem, né, como é que o Boulos lida com as coisas da justiça. 6 anos fugindo de oficial de justiça. 6 anos fugindo. Por causa de dano ao patrimônio público. É esse que quer ser prefeito de São Paulo? É com essa responsabilidade que ele quer? A esquerdalha é muito nojenta mesmo, né? A gente já sabe. Se é de esquerda, não presta. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que nessa campanha, Guilherme Boulos pegou uma maré de azar impressionante. Numa semana só, num momento crucial da campanha, que a pesquisa está mostrando todo mundo ali embolado, para que lado que vai o Marçal, para que lado que vai o Nunes, a gente tem 2 rojões sobre Guilherme Boulos. Primeiro, ele que inocentou o Janones. Não é bem inocentou, ele disse que tinha cometido o negócio, mas que não era para ser punido porque outros não tinham sido punidos. A PF indicia. E depois, esse caso dele no Pinheirinho, naquela ocupação de quando ele era do MTST. E por que isso é ruim? Porque ele está tentando afastar a imagem de invasor. Ele está com essa história, coraçãozinho, vou invadir seu coração, só vou invadir se for seu coração. E prejudica o que ele estava tentando fazer. E depois, esse encerramento, 6 anos a justiça procurou e não achou o Boulos, que está aí na televisão todo dia. O cara foi candidato, presidente da República, estava em tudo que é debate, tem gabinete. Como que não achou? E assim, pode não ser culpa dele que não achou. Pode ser que os caras não foram atrás mesmo, como diz o advogado dele. E aí? Vai ficar na conta dele. Porque é uma coisa mal resolvida no nome dele. Vai ficar na conta dele, não judicialmente, mas é o que as pessoas vão falar. Um conjunto de coisas que tem acontecido na campanha vai fazer com que o Boulos, que é muito bem votado, volte ao parlamento com uma estatura menor do que entrou e a Tabata Amaral volte com uma estatura maior do que ela entrou na campanha. São 2 forças de esquerda que brigam aqui na cidade de São Paulo pela prefeitura. Essas 2 forças de esquerda têm um tamanho diferente. O Boulos é muito maior do que a Tabata Amaral. Mas, comparando cada um consigo mesmo, ele volta menor e ela volta maior. Isso tudo vai tirar voto dele? Não, não vai tirar. Nenhuma denúncia de coisa mal resolvida com a justiça. E, digo mais, nenhuma denúncia de condenação judicial tira voto de ninguém mais no Brasil.
Gente, o presidente é o Lula. Pode fazer essas denúncias à vontade, vão bater no Boulos com sua vontade. Não vão deixar de votar no Boulos por causa dessa história. Se esse povo é eleitor do Lula, vai deixar de votar no Boulos por causa disso? Não vai. E a gente está num momento em que a gente tem uma degradação de valores e uma degradação institucional. Por quê? Um processo judicial ou uma condenação judicial eram para ser algo que pese contra os políticos. Sempre foi, as pessoas sempre falam que se revoltam com a corrupção, mas cada vez mais fica patente que a pessoa se revolta com a corrupção do outro. A pessoa se revolta com os problemas do outro. Quando é no seu campo político, tanto faz. E a gente tem visto isso cada vez mais aqui no Brasil. Enfim, como reverter esse estado de coisas ainda é uma grande incógnita. O que a gente está vendo é que, para o eleitor, isso não tem nenhuma importância. Para os políticos, já está se chegando a essa lógica de que isso não tem nenhuma importância. A perda dessa bússola moral não vai nos levar a construir um país melhor, nem pela direita e nem pela esquerda. Para a direita ou esquerda apresentarem suas ideias, a gente precisa ter primeiro uma bússola moral do que é certo e do que é errado. E o errado é o que é errado mesmo, não tem como você fazer o errado sair certo. Então nós estamos diante disso, diante de um cenário em que, por exemplo, a rachadinha do Janones, o Guilherme Boulos poderia ter se livrado, poderia ter pedido uma licença, deixa o suplente dele lá, o suplente dele faz e pronto, acabou-se. Talvez não tenha tomado essa medida porque já sabe que não vale a pena o suor, não vale a pena a mão de obra. O eleitor não liga. Não liga, ao contrário do barulho que faz em rede social. Então, assim, faço uma convocação a todos, ou a todes, já que é sobre bolos que eu estou falando. A gente precisa pôr a mão na consciência, gente. Não dá para sair defendendo quem você quer que exploda tudo e botar o seu nome referendando coisa que não deve ser feita. E isso está sendo feito na política por todo e qualquer brasileiro. Se a gente não exigir mais qualidade, os políticos não vão nos apresentar nomes com mais qualidade. Eles nos apresentam isso porque eles sabem que a gente, como eleitor, topa isso. Ninguém é tratado de uma forma como não permita ser tratado. O eleitor brasileiro precisa aprender a impor respeito. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito quem curte, comenta, compartilha. Se você quer comentar, já comenta aqui embaixo. Queria saber desde quando que você vê Narrativas Antagonistas. Eu leio as respostas de vocês, viu? Deixa aqui embaixo para eu saber. Valeu? Grande beijo. Um ótimo finzinho de sexta-feira 13. Um ótimo fim de semana e até segunda.